bem-vindo! Hoje é dia de comentar e fazer análise de um tipo penal. Hoje vamos falar novamente sobre o crime de estelionato e a questão do cheque, só que hoje sobre um outro enfoque. Já falamos em outra aula sobre a emissão de cheque sem fundo, tá? Se configura ou não o crime de estelionato e repassamos também duas súmulas do STF para serem analisadas nesse caso. O objeto da aula de hoje, o estelionato e o cheque pré-datado ou dado como garantia. Será que alguém que emite o cheque pré-datado ou dado como garantia e lá na frente, na data colocada para o desconto do cheque, se a pessoa que vai receber não consegue por ausência de fundos, será que essa situação vai configurar o crime de estelionato ou não? Essa é a discussão acerca da aula de hoje. Bom, de plano, é importante frisar para vocês que o cheque pré-datado ou dado em garantia, se lá na frente ele não for pago, não há que se falar em crime de estelionato. Então a gente não vai responder por estelionato? Não vai. Por que o entendimento, porque esse entendimento acerca do crime de estelionato com relação ao cheque pré-datado ou dado em garantia? Nessa situação, não há que se falar em fraude, que é a mola propulsora para configurar o crime de estelionato. E por que não há fraude nesse sentido do cheque pré-datado ou dado como garantia? Porque o agente que recebe esse cheque, o cheque ele é uma lâmina, uma ordem de pagamento à vista. Então, o emitente vai emitir o cheque e aquele que recebe ele vai descontar. Então, uma ordem de pagamento à vista. Quando a gente faz a emissão do cheque pré-datado, o agente já sabe, a pessoa que vai receber, aliás, o cheque já sabe que o emitente não tem valor para pagar naquele momento. Inclusive, faz o cheque pré-datado por conta dessa razão, porque senão já pagaria automaticamente ali à vista. Então, como o emitente não tem o valor para pagar naquele momento, emite o cheque pré-datado para ser descontado lá na frente, ou dá o cheque em garantia para ser descontado lá na frente. Nessa situação não há fraude. O indivíduo que recebe um cheque pré-datado ou dado como garantia para desconto futuro, sabe que o agente não tem dinheiro naquele momento, porque se tivesse pagaria à vista. Então, como não tem, ele dá como garantia, faz o cheque pré-datado para ser quitado lá na frente. Então, nesse sentido, não pode se falar em fraude. Que a vítima não sabia que o agente não estava sem fundos. Sabia. Tanto é assim que aceitou receber um cheque pré-datado ou dado como garantia para ser descontado futuramente. Então, nesse sentido, nessa situação, o cheque pré-datado ou dado como garantia não configura o crime de estelionato. Vou até fazer a leitura aqui para vocês. A frustração no pagamento do chamado cheque pré-datado não caracteriza o crime de estelionato, seja na forma do caput do artigo 171 ou do seu parágrafo 2º, inciso 6, que fala da emissão do cheque sem fundo. Isso porque não se trata de ordem de pagamento à vista, mas apenas garantia da dívida. Aquele que aceita cheque para ser descontado em data futura à da emissão está recebendo o título como simples promessa de pagamento, desvirtuando assim a proteção a ele reservada pelo direito penal. Em síntese, não há fraude porque o tomador sabe que o cheque é emitido com ausência ou insuficiência de provisão de fundos, tanto que seu pagamento foi convencionado para a data posterior. Logo, se você se deparar com essa situação, estelionato com relação ao cheque pré-datado ou dado em garantia, essa situação configura o crime de estelionato? Não, por ausência desse verbo essencial ao delito de estelionato, que é a fraude. Nesse sentido, não há que se falar em fraude, porque a vítima sabia, desde o início, dessa condição do emitente de não ter o fundo naquele momento para pagar, e talvez futuramente ele porventura vai ter esse valor e emite o cheque pré-datado ou dado em garantia. Tá? Nesse sentido, então, cheque pré-datado ou dado em garantia não configura o crime de estelionato. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.